Passamos agora, então, a outros elementos da reforma trabalhista, mais especificamente as inovações trazidas com a Lei 13.467 ao contrato de trabalho. Foram centenas de inclusões no texto consolidado, trazendo novas situações jurídicas que já existiam, mas não tinham regulação, a grande maioria, e regulando situações diferenciadas. Essas alterações, elas implicaram numa modificação dos sujeitos da relação empregatícia, quando eu admito que um empregado não precisa ter subordinação contínua, no caso de um trabalhador intermitente, eu modifico alguma estruturação dessa relação jurídica, modifico, por sua vez, a própria relação de trabalho em si, admitindo outras situações, como o próprio intermitente, como o teletrabalho, já alterando, em consequência disso, o regime de trabalho, através também da admissão da compensação do banco de horas individual, trazendo também obrigações anexas, como, por exemplo, uniformes, que era uma obrigação costumeira, mas não era regulamentada, além de obrigações contratuais recíprocas, como, por exemplo, o dano extrapatrimonial. Então, são situações que vieram de novidade, que não havia tratamento específico na CLT. E o mais importante, essas alterações, elas aplicam-se nos novos contratos celebrados a partir de 11 de novembro e nos contratos em curso a partir de 11 de novembro. Essas inovações obrigatórias deverão ser implementadas nestes contratos. Então, passando essas inovações legislativas, nós temos, com relação à jornada de trabalho, as inovações quanto ao tempo à disposição, o acordo de compensação e prorrogação de horas, o próprio banco de horas. O tempo à disposição, houve uma inclusão de vários incisos no artigo 4º, demonstrando situações jurídicas em que não há efetivo tempo à disposição, embora em todas elas o empregado permaneça dentro das instalações da empresa. Como, por exemplo, para buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como permanecer na empresa para exercer atividades particulares, por exemplo, em situações de assaltos na rua ou mesmo em tempestades. Se o empregado permanece dentro da empresa para se proteger dessas circunstâncias, não há que se falar em tempo à disposição do empregador, portanto, ele não tem que ser remunerado nesse período. O mesmo acontece para práticas religiosas, para os descansos, e aqui tem, entre aspas, já deixa mais uma vez evidente que o intervalo entre a jornada para alimentação e descanso não entra na jornada de trabalho e não é considerado um tempo à disposição, não devendo ser remunerado pelo empregador, além se o empregado permanecer dentro da empresa para fins de lazer, de alimentação, estudo, para atividade de relacionamento com os colegas, higiene pessoal e troca de uniformes, também não são considerados tempo à disposição. Com relação à troca de uniforme, somente será considerado tempo à disposição se o empregador exigir que o empregado troque de uniforme dentro da empresa, seja uma regulamentação, na verdade, uma ordem do empregador. Aí, nesse caso, esse espaço de tempo também é considerado tempo à disposição. Então, o legislador trouxe excludentes do tempo à disposição, que não vai configurar horas extras. E é importante que os empregados tenham plena convicção desses fatos, para tanto o empregado quanto o empregador ter domínio dessas circunstâncias que não implicam no pagamento de horas extras, como outrora implicava. E como pode ser feito isso? Através de um documento, que nós vamos ver à frente. O mesmo acontece com a compensação de jornada,
que é feito aquele acordo que, na prática de compensação e prorrogação de jornada. A jurisprudência já admitia o acordo tácito, veio a lei e diz a regra ser expresso, ou seja, ser assinado por ambas as partes, testemunhas, só que se não tiver acordo de compensação e prorrogação de jornada formalizado, o acordo tácito também será válido. E o que vai implicar nesse acordo tácito? Qual é a segurança? Se for prestada horas extras acima do limite semanal de 44 horas semanais, será configurado horas extras. Do contrário, não. E, além do mais, somente será devido ao empregado o respectivo adicional e não a hora inteira. O importante dessa compensação individual de jornada é que ela tem que se dar dentro do mês. Não é um banco de horas, ou seja, se um dia o empregado ficou até mais tarde, no dia seguinte ou dentro daquele mesmo mês, ele deve sair mais cedo, de modo a compensar aquela hora que ele trabalhou a mais no contrato de trabalho, só que, uma vez não sendo compensadas, vai vigorar a regulamentação, vai ser devido a ele o respectivo adicional. Uma outra mudança foi com relação ao banco de horas, porque até 11 de novembro de 2017, o banco de horas válido era apenas o derivado de uma negociação coletiva. Agora a lei traz a possibilidade de ser firmado um banco de horas entre o empregado e o empregador para compensação de horas dentro do período máximo de 1 ano. Embora tenha discussões, é possível sim a implementação desse banco de horas em sede da empresa em prol dos seus empregados. Inclusive, tem algumas convenções coletivas que já trazem essa possibilidade e, inclusive, muitas delas fixam até um prazo limite de 120 dias. Ou seja, se já existir um lastro na convenção coletiva daquela determinada categoria profissional, tem-se que o banco de horas será considerado válido. Outras inovações trazidas também foi a jornada parcial e a escala 12/36. Essa escala 12/36, ela era uma escala praticada, que até o TST referendou. No entanto, não havia regulamentação. O que ocorria necessitava de ser derivada de um instrumento coletivo. Vem a lei no 59A e diz que pode ser em relação a qualquer atividade, essa escala 12/36, só que ela tem que ser expressa. Por ser uma jornada de trabalho diferenciada, é importante que o contrato de trabalho assim o seja, de forma expressa, identificando e pontuando cada um dos elementos desta jornada. Inclusive, a lei dispõe que o intervalo entre a jornada dessa atividade, ele deve ser observado, ou seja, deve ser concedido ao empregado 1 hora de intervalo ou esse intervalo deverá ser indenizado. O que acontece é que há uma crítica muito grande porque esse intervalo para fins de higiene, de alimentação e, portanto, não pode ser suprimido, né? Então, o importante é que como essa discussão e embora a própria lei diga que para esses fins esse intervalo entre a jornada não será considerado como intervalos de segurança, de saúde do trabalho, é importante salientar que existe uma discussão e a empresa, para que não venha sofrer o risco de ter ações e ter invalidado aquela determinada escala, é importante observar, então, um intervalo de 1 hora. E a remuneração deste empregado, ela já deve ser pactuada de modo a remunerar todos os eventuais domingos, feriados trabalhados, adicional noturno. O salário dele vai ser um salário geral para todos estes fins.
uma saída para empresas para que não venha dizer que é um salário complessivo, que o empregado não tem noção do que ele vai receber. É importante que a empresa tenha no seu limite a discriminação de cada um daqueles itens. Faça um cálculo, porque é possível avaliar quantos feriados tem no ano, não passa de 52 semanas no ano. Dentro dessas 52 semanas, temos 52 domingos, portanto, esses domingos um será trabalhado, outro não, e assim já é possível fazer uma média salarial de modo que abarque todas essas circunstâncias e que a empresa não tenha diferenças a remunerar numa eventual reclamação trabalhista. A jornada parcial já era presente na legislação. O que vem a trazer de agregar é que essa jornada agora ela admite horas extras. Em que sentido? A jornada semanal ela é de 30 horas semanais. Essa é a jornada parcial. Se a empresa necessitar de horas extras, essa jornada será de 26 horas semanais mais 6 horas extras, ou seja, 32 horas semanais de trabalho. É possível ainda a compensação dessas horas trabalhadas a mais, desde que seja na semana posterior, ou seja, trabalhou essa semana 2 horas a mais, na semana seguinte vai sair 2 horas mais cedo para compensar. E é possível ainda que os empregados que trabalhem em jornada integral de 8 horas venham trabalhar em jornada parcial, ou com redução salarial, obviamente, porque vai trabalhar menos. É plenamente possível desde que o empregado assim concorde. E o importante também é que a lei trouxe a possibilidade do abono pecuniário numa jornada parcial, que o empregado não podia vender suas férias, até porque ele não tinha direito a 30 dias de férias. E hoje o artigo 130A foi revogado, de modo que tanto os trabalhadores em jornada parcial, quanto os trabalhadores em jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, têm direito a 30 dias de férias. Essas situações são totalmente novas e que implicam numa observação de toda a classe, seja empregadores e empregados, de modo a que não venha existir uma violação. Vamos supor, se a jornada parcial for superior a 32 horas, ela será descaracterizada, o que vai implicar na sua invalidade e, consequentemente, no pagamento de horas extras. Uma outra questão a respeito dessa jornada parcial é que em algumas profissões existem leis que estabelecem uma jornada mínima e aí muitas delas não categorizam a jornada parcial, como, por exemplo, existe a lei dos trabalhadores do comércio e ela prevê a jornada de 8 horas diárias e uma jornada parcial se for decorrente de convenção coletiva. Então, a cada categoria será necessário averiguar a convenção coletiva se traz alguma novidade, se existe uma lei própria que regula aquela profissão para estabelecer, então, a jornada parcial para que ela seja válida e possa ser praticada pelos empregados. Então, são essas alterações referentes à jornada de trabalho.